Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Não Erre no H. O podcast que quer compartilhar com sua audiência as melhores práticas, técnicas, metodologias, cases e trazendo insights também sobre o mundo corporativo, sobre carreiras e também sobre a vida, né? E hoje a gente está aqui com um tema muito especial para o qual eu peço a atenção de vocês. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. São eles a Cutinari Gastronomia Afetiva, ao grupo Ritaco Corretora de Seguros, entregando saúde aos seus clientes, e a Trilha Empregos, gestão de mão de obra efetiva e temporária há mais de 32 anos. Quero agradecer também ao Núcleo de RH do Ciesp Guarulhos e do Grupo Intercel, de profissionais de RH. Muito obrigada a todos vocês. Sem vocês não estaríamos aqui hoje. Não é mesmo, Edson? Exatamente, Célia. Graças a Deus aí a gente tem esse apoio para mais um podcast e vai ser muito bom. Isso. E o tema de hoje, Edson, é muito especial, muito legal. Perfeito. Nós vamos falar de empreendedorismo jovem. Eu venho insistindo muito nesses temas de empreendedorismo, visto ao momento que a gente está passando, né? Muitos jovens que não querem hoje se prender, se fixar na questão de ser um CLT, né, de carteira registrada, de cumprir horário dentro de um escritório ou dentro de uma fábrica. E aí ele busca alternativas e a gente quer ajudá-los também nessa busca. Né? Concordo. Já tivemos aqui vários depoimentos em empreendedorismo social com o Denner Moraes, né? Sim. Já trouxemos a Renata Ruchot falando de franquias como uma alternativa de renda. A gente está entregando o caminho para todo mundo. É né, isso Célia? aí. E hoje nós vamos falar de empreendedorismo jovem com um grande diferencial, que é a sustentabilidade. E para isso nós convidamos uma pessoa muito especial, um jovem muito especial, muito engajado nessa causa, que é o Vitor Freitas. Tudo bem, Vitor? Tudo certo, gente. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Célia. Satisfação enorme estar aqui. Que Legal. bacana, a satisfação é toda nossa. Obrigada aí por você dispor do seu tempo para estar aqui Prazer com a gente, enorme. compartilhando com outras pessoas a tua experiência. Para a gente começar, Vitor, conta para nós quem é o Vitor além da Vitores. Pergunta capciosa. Bom, o Vitor é um jovem de 24 anos, extremamente curioso e extremamente motivado a poder, de alguma maneira, fazer algum tipo de diferença no mundo. Filho de Suélia e Marcos, meus pais que admiro demais da conta. Nós também, viu? E Admiramos. sinto que são Eles são ótimos demais. apoiadores, né? Eles são demais. Irmão do Gustavo, namorado da Amanda. E eu acho que, no geral, é isso, né? É isso. Você é formado em quê, Vitor? Eu sou formado... É uma boa falar da formação. Eu sou formado em comunicação social pela ESPM, com ênfase em marketing. Legal. Legal. E conta pra gente, como é que surgiu essa ideia de você empreender? Tá. Assim, eu acho que foi uma coisa meio orgânica, e foram vários começos até chegarmos no começo da jornada como ela está configurada hoje. Mas eu acho que o ponto inicial de partida tá quando eu era ainda bem novo, tinha 13 para 14 anos, e eu andava muito de skate. Eu via muitos vídeos das marcas gringas, que a gente chamava, né, das marcas, enfim, de fora, com a galera usando tie-dye, que é aquela camisa toda colorida e tal. E aí eu perguntei para um amigo aonde que eu poderia comprar uma camiseta tie-dye. Ele falou, você não compra, você faz. E aí eu comecei a pesquisar, eu não achava vídeo praticamente em português, então meio que aprendi algumas coisas de inglês ali, vendo esses vídeos de como fazer tie-dye, descobri como fazia, comecei a fazer para mim.
Aí o pessoal curtiu, um pedia aqui, eu só praticamente cobrava o valor do material. Mas isso com 13 anos já? Com 13 para 14 anos, com 13 para 14. E comecei primeiro a vender só para quem me pedia, sem colocar margem nenhuma para mim. E foi assim durante muito tempo. Era quase como um hobby remunerado, podemos dizer assim. E comecei efetivamente a olhar como negócio para isso quando em 2018 eu ainda não tinha entrado na faculdade que eu estava buscando, ainda não tinha muita certeza também do que eu queria cursar, ainda estava muito drivado na questão ali de ficar um tempo no cursinho para tentar uma universidade pública e tal. E aí me surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas para esse intercâmbio já era, enfim, um investimento bastante considerável e se eu quisesse trocar de skate, comprar celular, comprar roupa, que eu corresse atrás. Então pensei na época, se eu for atrás de um CLT agora, acabei de sair do ensino médio, vai ser no máximo um salário mínimo. Foi bem em cima também da viagem que a gente que rolou a oportunidade. E aí eu falei, quer saber, vou no Brás, vou comprar a camiseta com o dinheiro que eu tenho guardado e vou tentar atingir, quem sabe consigo fazer um dinheirinho. E aí foi... Mas você começou a fazer revenda de roupa que você comprava no Brás? Eu comprava as camisetas lisas, brancas, fazia o tratado. Tingia ela de acordo com como a pessoa queria, era sempre sob encomenda. E assinava na mão, colocava o tamanho na mão, tirava a etiqueta, enfim, na tesoura, ele ficava tudo as rebarbas e tal. E aí, antes né, da viagem acontecer, antes de entrar na faculdade e tudo mais, foram alguma coisa em torno de 150 camisetas na época, assim, que eu vendi. E foi o primeiro dinheiro, enfim, mais gordo que eu tinha visto na minha frente, assim. Nunca tinha visto tanto e dinheiro. Orgulhoso, né? Que veio do seu esforço, trabalho, né? Sim, demais. Mas acho que, assim, no momento eu ainda não tinha nem muita pretensão de fazer algo, nem muito menos olhar para a sustentabilidade. E, enfim, foi basicamente assim o início. E aí, quando eu volto do intercâmbio, que eu decidi que eu queria fazer publicidade e ir para uma área de comunicação, que eu passei a olhar realmente como uma perspectiva maior assim, para a marca. E no primeiro momento foi, de fato, com só tie-dye mesmo. A gente comprava, só que aí já tinha o logo, que a princípio era eu andando de skate. Era uma... Você fazia competições? Não, na época não era só uma diversão competir, eu era mais um amante da cultura do que bom em realizá-la. Você não imaginava a competição, você queria nunca fui bom pra isso. Mas você gostava daquela vibe dos skatistas? Gostava. Porque é um clima diferente, né? Sim, o skate, sim. né? Eu acho que é uma cultura que abraça demais, assim, tal. E que também desafia... Enfim, acho que o skate tem um papel muito, muito grande na minha formação como indivíduo mesmo. Enfim, um lugar ali em que pessoas de diferentes realidades acabam se encontrando, acabam formando amizades. E quando a gente é muito novo, são mais restritos, né? Esses momentos em que a gente tem trocas de realidades, enfim, completamente diferentes. Mas, enfim, voltando... eu comecei com a marca de fato, com a ideia de virar uma marca. Quando eu voltei do intercâmbio, fiquei ali... Até 2020, isso era em 2018, até 2022 eu só fazia, enfim, sob encomenda e tal. E aí, durante a pandemia, eu lembro que foi um boom muito grande, todo mundo queria saber como fazia tie-dye e tal, e aí eu consegui vender bastante. Só que aí, na primeira grana mais espessa que entrou, também gastei tudo em estoque novo, sem estratégia nenhuma, sem, enfim, manjar nada, nenhum conhecimento, e gastei tudo, acho que na época foi... sei lá, quase 15 mil reais, assim, tipo, que eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso virar muito dinheiro agora. E aí estocou, ficou parado esse estoque, foi um pouco traumático. Então eu parei um tempo, e aí tive muitas oportunidades, enfim, no meio do caminho de trabalho que de fato me desenvolveram bastante. Primeiro como dentro da empresa júnior da faculdade, que acho que é um grande divisor de águas na minha vida, assim. Qual foi a faculdade? Foi na SPM que eu fiz, era a SPM Júnior, que era a empresa júnior, que era uma empresa de consultoria, de comunicação, marketing e branding.
É normal ter essa empresa júnior dentro das faculdades, sim. né? Eu nunca tinha ouvido falar também antes Meu de entrar. sobrinho, ele falou para mim que ele também se formou agora o ano passado e ele fala muito dessa empresa júnior e ele fala que realmente foi um divisor para ele também. Ah, é muito legal. Foi uma experiência ímpar para ele. E ele disse que vale a pena. Ah, vale... É absurdo, assim, porque eu não sei, enfim, qual que é a realidade das outras empresas juniores, né, enfim, da realidade que eu tive. Era uma entidade que não tinha professor, então, basicamente, eram ali profissionais entrantes do mercado de trabalho lidando com profissionais que já estão estabelecidos nesse mercado de trabalho. Então, a gente vendia, de fato, projeto de consultoria para grandes empresas, enfim. Eu tive um ciclo como consultor lá dentro para um projeto específico e aí depois eu fui promovido para gerente comercial, já fiquei como gerente comercial lá durante um tempo, durante mais um ciclo, né, que era mais uns 8 meses mais ou menos. Mas logo depois que eu saí eu não cheguei a estagiar, então eu não estagiei em publicidade, não estagiei em comunicação, em marketing, nada. Eu fui direto ser vendedor na Stone, como SDR, na verdade, né, que a gente fala que era o cargo de prospecção. Então eu prospectava leads para passar para os executivos de venda. Tive essa oportunidade primeiro na Stone, no braço digital, que era o Pagar.me, que era de e-commerce e tal. E aí lá eu, enfim, aprendi absurdos também sobre a realidade do digital, do comércio digital, do tamanho, enfim, das possibilidades que existem, né, no online. E enchi o saco, saí da Stone e num primeiro momento a ideia já era tentar direto tocar a marca, mas aí percebi que também ainda não estava exatamente preparado. E surgiu uma oportunidade muito legal de um gestor que inclusive tenho muito carinho, um dos grandes profissionais que me inspiram, o Paulo Cripa. Ele me levou do Pagar.me para essa outra empresa que chamava Musa, que era uma startup de tecnologia para gestão de resíduos sustentável. Então, basicamente, eles coletavam lixo e davam destinos de reuso. E foi lá que eu me apaixonei grandemente pela sustentabilidade. Já tinha até tido matérias na faculdade sobre, mas ainda não tinha sido pego, enfim, com a vivência, com a urgência, né? com, enfim, toda a realidade e a importância que a gente tem que dar para essa temática. E, enfim, lá me apaixonei, fiquei um bom tempo dentro da empresa também como SDR, atuando mais ou menos como executivo de venda. E aí, de fato, em junho de 2023 que eu saio e decido tocar exclusivamente, tentar exclusivamente tocar a marca. E essa veia empreendedora que você teve, que você tem, né? Veio já de nasceu, onde? né? Já nasceu assim? Ou você observou, você viu que é esse o caminho que você quer? Como que é isso? Poxa, eu acho que tenho exemplos dentro da família, né? Bastante relevantes. Inclusive, uma das grandes profissionais também que admiro, que é Suélia, minha mãe. Então, acho que já sempre tive estimulado de alguma maneira ali dentro de casa, né? Meu pai também, num momento em que eu ainda era muito, muito novo, também decidiu tocar um caminho mais autônomo. Então, acho que foram os dois exemplos que eu tive dentro de casa. Também contava-se muito a história do meu avô, que, enfim, veio da Bahia com 8 filhos e basicamente sustentou a família vendendo roupa de porta em porta, roupa de cama, roupa de banho, roupa normal. E, enfim, eu acho que isso sempre ficou dentro da minha cabeça de alguma maneira. E a possibilidade de ter que fazer exatamente a mesma coisa todos os dias também me assustava um pouco. Então, acho que... A rotina para você te incomoda? Não a rotina por si só, mas eu acho que a mesma rotina durante muito tempo, assim, por exemplo, nas realidades de SDR, eu às vezes tinha que fazer 40, 45 ligações por dia para pessoas que não estavam esperando falar sobre coleta de lixo, por exemplo, né? Então, enfim, tomava muito na cabeça. E, enfim, ser vendedor você acaba estando numa certa pressão de metas e tudo mais. Então, daquela realidade que eu tive, da rotina que eu tive, eu percebi que não era onde eu queria estar por um longo tempo. E aí também por não ter estagiado em marketing, não ter estagiado em comunicação, eu acho que eu acabei não pensando tanto nessas possibilidades. A agência de publicidade mesmo não era uma realidade que eu nem queria experimentar, assim, não tinha muita
muita vontade das poucas experiências que eu tive na faculdade em visita, trabalho que a gente fazia. E não era muito do que eu esperava, assim. Mas o marketing para o que você faz hoje, ele foi bastante útil, né? Extremamente. Porque você consegue também focar nessa parte da sustentabilidade, mas com as estratégias de divulgação. Totalmente. Eu acho que isso foi um ponto fundamental. Mesmo porque o marketing não é só a divulgação, mas é a construção toda de uma marca, né? Uhum. Sim. Não, mas como levar isso? Absolutamente. E por que vestuário? Vestuário, né? Vestiário é outra coisa. Vestuário. Pô, eu acho que foi também muito orgânico, assim, teve a questão, enfim, de começar com o tie-dye e tudo mais, mas dentro da cultura do skate, as marcas, elas, enfim, sempre comunicaram muito de lifestyle, né? Acho que uma tendência que acabou se dissipando para outros subsegmentos dentro da moda de algum tempo para cá, de incorporar muito o lifestyle, o estilo de vida, o que você ouvia, o que você consumia, no geral, assim, acabou recentemente, isso acontece, enfim, em vários subsegmentos, mas dentro do streetwear, da cultura urbana e do skateboard também, é algo que acontece desde sempre, assim. Então eu gostava muito, assim, de acompanhar o conteúdo dessas marcas, filme de skate feito por essas marcas e tal. Então acho que teve também um pouco dessa paixão, desse encanto também pela realidade que essas marcas comunicavam. Legal. E você pretende expandir esse estilo, por exemplo, para surfista? Quais as outras tribos que tem? Tem várias, né? Tem o surfista, o skatista. Outros segmentos, outros você fala, que não de moda. Sim. Não, de moda, mas para outros esportes, para outros... Entendi. Para outras tribos, eu acho. Eu acho que de algum tempo para cá, até porque hoje raramente eu ando de skate, raramente eu tenho tempo e também tenho muito receio de me machucar, né? Porque é um esporte que acaba sendo bastante arriscado nesse sentido, assim, de se machucar feio com uma certa facilidade. Então, por conta de ser só eu dentro da realidade da marca hoje, eu tenho, enfim, um pouco de receio. Então, até por não ser mais a minha realidade do meu dia a dia, a marca fala muito mais do lifestyle, da cultura urbana, enfim, tudo que acaba se desdobrando em cima. E você comentou que você faz praticamente personalizado sob encomenda, né? No caso, isso na época do tie-dye. E agora você já não está mais nessa forma. Não. A sua divulgação dos seus produtos, você utiliza lojas próprias ou você trabalha com ela via virtual? Instagram? Vou responder em duas partes para eu não me embananar, mas eu paro de fazer o tie-dye justamente por conta da baixa capacidade de escala, né? Então, como era 100% dependente de mim, de fato fazer o processo, e é um processo que é bem trabalhoso para de fato o tingimento ficar vivo ali, enfim, ser uma boa peça. Sempre, acho que até por conta do marketing, sempre fui muito voltado pro encantamento, para poder gerar ali uma sensação de diferenciação. Então eu acabei, enfim, saindo do segmento de personalizados para poder pular coleções, enfim, coisas mais estruturadas que não dependessem 100% de mim, e que aí, de fato, a minha concentração de energia tivesse mais na venda mesmo. Hoje, nosso canal principal é o digital, é o nosso site, nosso e-commerce, que é vitones.com.br. O próprio Instagram, a gente sempre também busca estar em feiras, em eventos, enfim, que a gente possa expor os nossos produtos de pequeno porte, feiras maiores. Até recentemente a gente passou a estar em eventos maiores do que a gente tinha perspectiva. Mas hoje a nossa estratégia ainda não é buscar lojas multimarca para poder vender as nossas peças, porque são peças mais caras por conta da questão do socioambiental, enfim, do slow fashion, né, que a gente fala. Então a gente quer ter mais poder de marca, até que a gente possa ter mais
ter mais poder de barganha para poder negociar com essas redes multimarcas e tal, e passar para esse outro canal também. Então, atualmente são canais próprios que a gente usa. Então, você começa com o tie-dye, né? Naquele primeiro momento, muito informalmente, uma coisa muito caseira, por encomenda. Você deixa isso e vai para o mercado de trabalho, começando pela empresa Júnior. Aí depois você passa pela Stone, passa pela Musa, né? E aí, como que nasce a Vitones agora? Tá. A gente passou por uma mudança recente que levou a essa mudança de nome, porque durante muito tempo foi primeiro o Viton Tie-Dyes, e aí depois, quando eu decido de fato embarcar de cabeça na jornada da marca, ela vira a Viton Vision Company, porque a nossa ideia era que fosse não só uma marca que comunicasse visão de estilo, mas também visão de mundo, visão de responsabilidade, nossa visão do que era moda, já colocando muito forte essa questão da sustentabilidade e da responsabilidade social e ambiental. A gente segue como Viton Vision Company até novembro de 2024, então 1 ano e 4 meses mais ou menos. E aí a gente recebeu um processo da Louis Vuitton. Ah, porque é parecido, né, o nome, Vuitton. Uma notificação extrajudicial, na verdade, né? Não chegamos a bater de frente. Sim. Porque, enfim, a gente percebeu que era uma briga que não podia ser comprada, né? Um gigante, né? Com alguém que está começando, né? É difícil. Mas, poxa, eles te enxergaram? É um reconhecimento, é uma história legal para contar, você né? Chegou, não é uma história legal? Você chegou a incomodar alguém que está lá em cima, né? Alguém grande, opa! E eu tava até agora aqui aproveitando e dando uma olhadinha no teu Insta e vi que as marcas que você... as marcas, as roupas, né, que você divulga lá, uma delas é a que você tá com ela, não é? Sim. É claro, né? Não, sim. É isso que eu queria que ele falasse. Não, mas eu quero que ele conte a história da Vitones. Ah, tá bom. Mas eu acho que de alguma maneira se entrelaça um pouco, porque depois que a gente recebeu a notificação extrajudicial, enfim, primeiro a ideia era bater de frente, eles não podem fazer isso com a gente e tal. Só que aí, enfim, comecei a raciocinar de fato, e aí percebi que não era uma briga comprável, né? Até porque, enfim, é literalmente o maior conglomerado de moda de luxo do mundo. Então, naquele momento já tinha a nossa última coleção, que até dessa camiseta, praticamente 100% desenhada. Já estava mandando gravar as telas, fazer toda a matriz de bordado, enfim, todo o processo mais operacional. E aí a gente tomou um susto e basicamente em 2 semanas a gente teve que trocar, enfim, buscar uma outra alternativa. E aí cogitei ser nomes completamente diferentes e tal, mas não queria perder o burburinho e a alma que tava começando a ser criada, assim, tava começando a ver mais gente que eu não conhecia na rua usando, tava começando a ver mais pessoas que chegavam em eventos que a gente tava expondo e falavam, é aquela marca e tal. E aí eu não queria perder 100% isso, então por isso tentei fazer um nome que de alguma maneira não mudasse tanto, e aí por conta disso foi o Vitones, que era um dos meus apelidos também, enfim, desde sempre, era Viton ou Vitones, e aí agora virou o Vitones. Legal. E que negócio você se inspirou para criar a Vitones? Tá, legal. Poxa, eu gosto... Eu acho que a própria formação de marketing, de publicidade, leva a gente a ser muito fução, a pesquisar muito, a ser muito curioso mesmo, assim, e não se basear num único segmento, né? Então, claro que tem várias e várias marcas de roupa que a gente tem como referência, tanto nacionais quanto internacionais, e que a gente vai pegando uma ideia aqui, uma ideia ali, enfim, para poder montar a nossa própria ideia. Mas tiveram, com certeza, segmentos diferentes, até porque dentro da indústria da moda não se fala muito sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social e ambiental perante o que a gente deveria estar falando, até por ser a indústria que literalmente explora mais gente no mundo, é uma das indústrias que mais polui, que mais impacta no meio ambiente e, consequentemente, faz parte dessa mudança climática, enfim, todos os desdobramentos que a gente vem presenciando. Então, acabei também me inspirando muito em outros negócios de outros segmentos
que de alguma maneira conversassem com a sustentabilidade, né? A própria Musa, enfim, que tem bastante coisa assim que a gente consome até poder montar a nossa própria ideia, né? Legal. E quais foram assim os maiores desafios para você chegar até aqui hoje? Tá. Não vai falar que é a chuva. Hoje o tempo Hoje choveu, gente. Pô, eu acho que o advanto que se fala? Não sei, enfim. O avanço da internet e do digital, ao passo que ele é muito positivo, porque ele traz muitas facilidades, ele traz facilidades também para todo mundo que... Leva mais rápido, né? Ela dá essas mesmas possibilidades para praticamente todo mundo. Então, acho que provavelmente sem a internet a gente não teria nem a oportunidade de ter começado, até porque não havia recurso para isso, né? Então, as maiores dificuldades acho que estão justamente na quantidade de marcas que vem surgindo, assim. Tem muita gente que tem o sonho de ter a marca própria, tem muita gente com ideias muito legais também que fazem isso acontecer. Então, eu acho que é um mercado que é muito populado, assim, é um oceano vermelho, a gente pode dizer. Mas também a questão da sustentabilidade, assim, como não é um segmento em que é muito normal se falar disso, em que é muito normal se cobrar disso, então você não pode esperar que os seus concorrentes vão estar sendo coerentes como você está sendo coerente com tudo que você, enfim, faz para que essas peças sejam de fato responsáveis. E explica pra gente o que significa, né, ter uma marca 100% sustentável. Tá. Eu acho que 100% sustentável é um pouco tricky, assim, tipo, não tem como ter uma marca principalmente de moda que seja 100% sustentável. O impacto vai acontecer. Vai acontecer, é pode ser inevitável. Pequeno, pode ser grande. É isso. Exato. Que você está falando de sustentável. Exato, ele pode ser pequeno ou ele pode ser imenso. Assim, e o mínimo que for, você está contribuindo. Exatamente. Assim, porque a moda, ela não é exclusivamente o que nos leva a gente a se vestir. Não. A gente não se veste só porque a gente quer se proteger do frio ou, enfim, tapar as nossas partes íntimas, né? A gente se veste como... É linguagem, né? É você se comunicar, né? É você pertencer. É transmitir exatamente transmitir o seu você através... A gente... consumo logo existo, né? Rola muito disso atualmente. Tá bem isso. Então, eu não vejo uma possibilidade em que a moda deixe de ser relevante como ela é. Porque a gente é isso, a gente quer comunicar o que somos e como nos diferenciamos e como pertencemos. E muitas vezes a gente se sente bem quando a gente está nesse... Exatamente. Acho que eu usaria dizer que é quando a gente se sente mais, enfim, parte, né? Sim. Então... E assim, no teu segmento, né, que é moda, né? Confecção, sim. Não é o fast fashion, né? É o slow fashion. Uhum. E aí, aonde você consegue ser sustentável? Me conta. Perfeito. Essa tua cadeia. Você já me contou e foi isso que eu me apaixonei pela marca. E por isso que eu quis te trazer aqui. Eu quero que você me conta toda essa história. Com certeza. Pessoal, eu sou uma defensora da sustentabilidade, do ESG, da área de responsabilidade socioambiental. E quando eu ouvi em off a história da Vitones, eu babei, né? Falei, não, o Vitor tem que ir lá compartilhar isso para mais pessoas, porque é muito inspirador. Então, peço agora aquele like, porque agora vai valer a pena. Né? Aquele like, compartilha com os teus amigos, escreva, compartilha, comente, que agora é a hora. Exatamente. Já ficou puxado, né, agora? Não, Vitor, é só você contar aquilo que você contou pra gente em off, que é maravilhoso. Tá, vamos lá.
Então, acho que só concluindo, é meio isso mesmo, assim, não dá para ser 100% sustentável, mas dá para ser menos pior, né? E basicamente a nossa ideia é ser o mais sustentável possível com as condições que a gente tem atualmente, até termos condições de termos um impacto mais relevante na vida das pessoas que estão envolvidas na nossa cadeia e também uma diminuição de impacto mais relevante na parte ambiental, né? Então, acho que hoje, de ações que a gente faz, principalmente a mentalidade, ela está presente basicamente em todas as decisões que a gente toma. E isso acaba impactando principalmente na questão de margem, né, que a gente tem. Mas, basicamente, hoje a gente só produz com pequenas empresas, com pequenos produtores, empresas ali que na maior parte das vezes são familiares, em que de fato a gente saiba que cada produção está fazendo diferença, está sendo relevante. E não só isso, a remuneração dentro do mundo da moda é naturalizada por ser realmente muito baixa, muitas vezes exploratória pra caramba, e a gente paga entre 4 e 6 vezes a média de mercado por cada etapa. Então, para um modelista, para corte, para costura, para todos os processos que a gente tem até a peça ficar finalizada, a gente busca exclusivamente empresas que nos deem a transparência das condições de trabalho, da dignidade das pessoas que estão envolvidas ali na produção, que a gente saiba que não são, enfim, pessoas que trabalham ali 16, 20 horas, que é uma realidade muito presente. Pô, no Brás é bizarro. No Bom Retiro, né? Aqueles imigrantes que vêm, eles ficam ali. E acabam se submetendo mesmo a essa realidade. Não tem outra forma de renda, né? Exatamente. E é muito medo de voltar, enfim, acho que tem várias situações, questões que tornam ainda mais embaixo o buraco, mas basicamente do ponto de vista de mão de obra é ter uma remuneração de fato justa, de fato coerente. A gente só produz peças limitadas, né? Então a gente não fica produzindo sem parar sempre, independente de vender ou não. E também a gente diminuiu um pouco o ritmo, enfim, das oficinas que a gente já trabalhou. Eu falei, pô, não quero que você faça rápido, eu quero que você me entregue a máxima qualidade possível, e eu quero que também essas pessoas que estão aqui se sintam bem de estarem produzindo isso. Deixa eu só entender Por favor. essa parte que você falou, porque a vida inteira eu trabalhei como redução de custo. Então, sempre a gente na empresa tem que reduzir o custo. Então, a cadeia produtiva, né? Ou seja, a pessoa lá da ponta acaba sendo prejudicada porque você sempre vai pedindo para uma pessoa reduz o seu custo. E, às vezes, para reduzir o custo tem que aumentar volume, você tem que sacrificar as pessoas. Então, essa é a sua preocupação. É a pessoa lá da ponta não sofrer só porque você quer ganhar mais. Então, você divide e é justo com essas pessoas. Desde o início da cadeia, você quer que todos sejam de uma forma sustentável. Ninguém vai se sacrificar para poder entregar algo. Exatamente. É que pra mim... perfeito, né? Nossa, amei também. É mudar o conceito que hoje a gente está vendo aí o mundo inteiro fazer. Que eu acho que isso seria pensar realmente numa condição total. Nessa cadeia entra trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Ninguém vai reclamar do 6x1, porque você não vai querer que a pessoa trabalhe não tenha o seu final de semana. A pessoa quer ter o final de semana. Então é isso que você está zelando também. Totalmente. Eu acho que assim, a gente está percebendo cada vez mais na nossa cara que o modelo de negócio que está instaurado não funciona para todos. Ele pode funcionar para poucos. É isso que eu ia comentar. Ele funciona porque está ativo, mas porém tem os seus sacrifícios. Exato. E assim, eu acho que as pessoas... antes era mais fácil de você ignorar, era mais fácil de você fechar os olhos, porque era mais difícil você ter acesso à informação e com a precisão de informação que a gente tem hoje. Então, muitas vezes eram estimativas, talvez na ponta tenha algum tipo de trabalho escravo. Agora você sabe, você tem condição para poder saber que tem trabalho escravo. Sim. E me brilha um pouco os olhos, assim, saber que... muitas pessoas que estão inseridas nesse mercado estão fechando os olhos para isso.
E me brilha os olhos saber que a gente está vendo uma geração Z, enfim, que já chega com essa perspectiva do porquê, do propósito, de saber o que tem por trás. Então, de alguma maneira, por mais desafiador que seja brigar num mundo em que é normalizado toda essa exploração, que é normalizado olhar sempre para a redução de custo acima de qualquer coisa, porque é questão de tempo até que esses negócios não se encaixem mais na realidade atual. Realidade. E essa redução de custos, né? É muito fácil você reduzir para o lado que é mais fraco, que é aquela mão de obra invisível, né? Totalmente. É aquela criança que está trabalhando, é aquele chefe de família que não tem fim de semana, é aquela mãe que sacrifica, leva os filhos para a oficina de costura, Exatamente. porque, né? Exatamente. E não vão para a escola, obviamente. E você vê do que realmente você ter um processo produtivo mais eficaz. uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva, Justa. uma logística mais inteligente. Então é mais fácil você cobrar do... Me do permite lado mais fazer fraco. um comentário que a Por gente favor. estava nessa semana, né, Célia? A gente estava junto com teu pai até. E ele fez uma brincadeira que ele foi conversar e foi negociar um produto que ele estava comprando numa viagem. E a pessoa falou, não quero mais comprar de você. Então, porque ele se sentiu ofendido, porque ele não podia reduzir aquilo que era justo para ele. E a gente às vezes acha que o negociar é uma coisa correta, mas não. Para outra pessoa, você pode fazer transparecer que você não está valorizando o trabalho dela. Sim, também. Ou está sacrificando ela para ter um bem que ela está vendendo para você. Então, quando ela coloca o custo, às vezes o seu produto, pensando nesse formato, ele pode ser um diferenciado. Mas a pessoa poderia comprar esse diferenciado, valorizando exatamente o que eu quero. Eu não quero ser sacrificado, eu não quero, mas então eu tenho que pagar no produto que está pensando nisso, fazer dessa forma. O preço justo. Eu não né? posso negociar, né? Eu tenho que aceitar. Eu acho que negociar é normal, é nato do ser humano, né? A gente negociar mesmo, assim, trocar. Faz parte, porque você constrói talvez junto ali com o teu fornecedor uma alternativa viável para ambos, mas que não esbarre na No questão da sacrifício. exploração Então, humana é porque, assim, e do meio ambiente, né? Pra mim, assim, também, eu venho de uma realidade em que eu tive o privilégio de poder estudar numa universidade particular, tive diversos privilégios no sentido de não ter que trabalhar quando eu tinha 14 anos, foi uma opção, enfim, diversos privilégios que a grande maior parte do país não tem. Então, eu penso muito sobre qual seria o ponto de apenas fazer para acumular, sabendo da realidade que todas essas pessoas que de fato possibilitam que o negócio aconteça, né? Afinal, eu sou um marqueteiro, eu não sou costureiro, eu não sou cortador, não sou modelista, eu não saberia fazer essa camiseta, eu não sei fazer. Então, se eu não valorizar o trabalhador e se de fato os ganhos não vierem para todas as partes interessadas, para mim não faria sentido. Mas também é um privilégio pensar dessa maneira. Mas eu acho legal quando você... A gente fala, né? Negociar sempre vai existir, é um costume, né? Mas eu acho que você não pode estrangular também na negociação. Eu acho que tem que ter essa parte justa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a gente naturalizou sucessivos e contínuos ciclos de exploração para que a gente chegasse na realidade que hoje a gente vive. E para que a gente ache normal a gente negociar como a gente negocia em setores particulares que de fato apertam mais, enfim. A gente sabe que existem indústrias que acabam tendo mais facilidade nessa exploração, vamos colocar assim. Enfim, é complexo. Ô Vitor, e fala para mim da matéria-prima também. Perfeito. Que é um ponto também que... Tão relevante para a gente quanto valorizar a cadeia é que a gente possa entregar peças feitas para durar. Peças que, de fato, a pessoa invista ali o que ela vai investir para que ela tenha aquela peça
enfim, pelo menos 10, 15 anos, sem grandes preocupações de cuidado, né? O ideal é que tenham essas preocupações de cuidado para que as peças se mantenham com potencial de doação e às vezes até com potencial de ser vendida lá na frente, quem sabe, né? Então, mas a gente sempre preza por fazer com a matéria-prima mais durável e com o menor impacto ambiental possível. Então, até algum tempo a gente só produzia com peças, majoritariamente, né, camisetas com algodão que fosse responsável, rastreável. Tem alguns fornecedores que falam de orgânico, a gente sabe que é um pouco questionável falar orgânico, porque para ser orgânico não poderia ter nenhum tipo de aditivo, enfim. Mas enfim, com as matérias-primas mais responsáveis que a gente poderia encontrar. A gente já trabalhou com modal também, que é um tipo de viscose feito de uma maneira mais tecnológica para diminuir impacto também. Sempre reduzimos muito o uso de poliéster, de enfim, qualquer outra fibra sintética. Nunca foi a gente nunca colocou para jogo uma peça em que o poliéster fosse a maior parte da composição. E atualmente a gente usa o cânhamo, que é o uso industrial da cannabis, como a nossa matéria-prima principal, que é uma matéria-prima que não precisa de agrotóxico, nem de pesticidas, nem de herbicidas para ser cultivada. Ela cresce 115%, ela tem um rendimento 115% maior do que o algodão, praticamente não precisa de água, só a irrigação da chuva muitas vezes é suficiente. Ela usa cerca de 4% da água que o algodão usaria para poder fazer a mesma peça. Diga. Você falou que é um produto da cannabis. Sim. E consegue fazer essa produção natural sem ter nenhuma complicação, não? Então, no resto do mundo, já é uma matéria-prima que é mais usada, não diria que amplamente usada, porque ainda também não é a matéria-prima mais com maior acesso, né, com mais facilidade para você fazer acontecer. E até porque não é interessante, naturalmente, o cânhamo tendo uma durabilidade. Tem alguns autores que falam 5, outros que falam 8 vezes mais resistente que o algodão. Não é interessante que sejam peças de cânhamo, né, porque essas peças vão durar, as pessoas vão comprar menos e não naturalmente é mais interessante que as pessoas comprem mais. Então é um pouco tricky toda a questão de ter um negócio que é claro que a gente quer vender mais, é claro que a gente quer crescer, é claro que, enfim, a gente tem grandes ambições, mas isso não pode ser baseado na ignorância, tanto com o meio ambiente, em relação a descarte de peças e tal. Mas esse produto eu não posso comercializar no Brasil, né? Então, no Brasil, o cânhamo ele é proibido para plantio e é proibido também você importar a matéria-prima para transformar em fio. Você tem que já importar o fio. Pronto. O fio pronto. Fica um custo bem maior. É um custo muito mais expressivo e também é muito restrito de fornecedor. São poucos fornecedores, porque o cânhamo ele tem uma característica mais semelhante com o linho do que com o algodão. Então, toda a parte de tecelagem, de beneficiamento do fio, tudo isso são poucas malharias que detêm isso no Brasil. Hoje é só o nosso tecido para as camisetas e para uma peça específica ou outra que a gente consegue ter a matéria-prima nacional. Para boa parte, principalmente dessa última coleção, são tecidos de importação que vêm da China. E inclusive foi bastante interessante também mergulhar mais nesse mar que é mar de possibilidades que é a China, porque eu tinha o ideal de que se era chinês não era bom e tinha exploração envolvida, etc. Só que a China é um país tão grande que tem todas as possibilidades. Tem o fornecedor que explora e que vai te dar o melhor custo possível, mas também existem possibilidades em termos de tecnologia e de avanço de pesquisa e desenvolvimento mesmo, que eu, pelo menos, não encontrei em nenhum outro lugar. Então, uma parte dos tecidos, a gente importa também de cânhamo,
E a nossa última coleção, que foi a primeira com o nome Vitones, foi a primeira que a gente teve 100% das peças com cânhamo. Então é muito difícil acessar, é muito caro, muito custoso. Isso também acabou elevando um pouco o preço dos nossos produtos. Mas é uma matéria-prima que é bizarra. Assim. Tem algo que eu sempre comento, que ela é termodinâmica. O cânhamo tem essa característica de ser termodinâmico, e no frio ele parece mais quente e no calor ela parece mais respirável. Eu não sei explicar por que isso acontece. Ô, Vitor, você podia ter trazido essa para nós aqui, que tava sol e virou o tempo. Pois é, eu tô vestindo. Eu já. Então. Esse de cânhamo? Deixa eu testar. Claro. Deixa eu testar, não. Tem Deixa eu pôr a mão. Sentir como que é. Aquela blusa que eu trouxe também, ela também é de cânhamo. Gente, É levinho, né? Nossa, muito legal. Muito Mas só que gostoso. você falou que ela puxa mais pro linho, mas tá parecendo para mim que fosse um algodão mesmo. É porque essa aqui ela é 55% cânhamo, 45% algodão. Ainda é muito caro se fazer uma coisa que seja 100% cânhamo, e o cânhamo ele também é mais delicado para o plantio, justamente porque tem menos conhecimento, tem menos gente pesquisando e encontrando maneiras de fazer, né? Então, normalmente são tecidos mais rústicos, que são 100% cânhamo. Esse aqui, por conta de ter um pouco de algodão na composição, ela tem essa maciez. Mas se você olhar de perto, assim, ela tem uns pontinhos. Consigo Você ver. sente ela um pouquinho mais crespinha, assim. Consigo ver essa diferença. Legal. Ô, Vitor, e quais os impactos positivos que você já pôde perceber? Eu não sei se já pôde, porque tudo é a longo prazo também, né? Não é uma coisa... Quando a gente fala de sustentabilidade, não é uma questão imediata, assim, né? Sim, sim. Mas você já conseguiu Você fala de impactos positivos gerados pela marca ou impactos na marca? Gerados pela marca. Tá. Eu acho que isso também é um pouco capcioso trabalhando com sustentabilidade, porque numa realidade que nos pede imediatismo a todo momento, em qualquer lugar, é mais complicado você falar de longo prazo. Mas trabalhar com sustentabilidade é trabalhar com longo prazo, é pensar que talvez você não veja exatamente o resultado do que você está trabalhando, do que você está investindo energia, né? Mas, dentro da oficina que hoje as peças são costuradas, enfim, a gente conseguiu já ajudar com compra de equipamento, com, enfim, orientações de negócio mesmo, assim, né, de mostrar que o trabalho deles tem sim que ser valorizado, até porque hoje a gente não consegue estar produzindo sempre, né? Então eles acabam pegando produções de outros clientes e tal, que não necessariamente tem a mesma mentalidade e a mesma remuneração, e enfim, todo mundo tem que sobreviver, né? Então O perfil da sua empresa, ela possui uma organização, uma associação que ajuda vocês a trazer essa condição? Não, são independentes mesmo. Somos cada um uma marca lutando. independente autoral. Não existe uma associação para poder trabalhar juntas, negociar juntas, conversar juntos sobre Não da qual a gente faça parte, pelo menos, assim. Nunca tivemos Você não tem conhecimento que exista aqui no Brasil essa associação? Até existem, enfim, tem grupos que a gente faz troca, né, com outros donos de marca e tal, mas ainda são poucos players que estão inclinados a falar de moda com sustentabilidade, ao não ser que seja muito aquela marca letras finas e delicadas, tons de verde, sempre algo muito voltado para a ecologia e tal, que acaba sendo uma ecochatice para quem, enfim, não entende, para quem não está engajado ali naquilo, e aí acaba muitas vezes espantando também, né, as pessoas. Então a nossa ideia é justamente, através de boas histórias, através de real consciência, a gente conseguir propor que as pessoas reflitam e sempre incluindo, não distanciando, né? Como muitas vezes a sustentabilidade acaba acontecendo. O que a gente pode dizer é que a Vitones não é uma questão só de marca de roupa, mas é uma visão de mundo que vocês querem passar, né? Totalmente. Até a ideia do Vision Company que tinha no Vuitton antes era justamente isso, era ser
streetwear company, né? Uma marca de roupas de cultura urbana, mas uma marca de visão de mundo mesmo, que a gente pudesse passar, enfim, o que a gente pensa, não só no estilo, mas também em tudo que... Você já tem um manifesto da tua marca? Temos, e inclusive foi nessa última coleção, e foi muito doido, assim, porque eu até perguntei de impactos na marca, porque também trabalhar, enfim, com todo esse propósito e não necessariamente colocando o lucro propriamente dito como o objetivo, como único objetivo, acabou nos abrindo muitas possibilidades, assim. Então o manifesto da marca, inclusive, foi narrado por um grande artista, um grande rapper que, enfim, escuto desde sempre. Desculpa, Célia, mas o que é um manifesto? É o que a marca quer trazer para o mundo, né? O que a marca quer... Não, mas você falou agora que foi quem que fez para você? Foi um que narrou, na verdade, né? O manifesto, na real, ele é basicamente uma expressão de identidade da marca, assim. Entendi. É tipo o vídeo que você mostra para quando um colaborador institucional. entra. É tipo um institucional, mas com um pouco mais de alma, eu diria, assim. Tem um sentimento. Tem mais sentimento, porque não é para mostrar só... meio que algo que consiga mostrar para todos os públicos de interesse, para todos os stakeholders, o que é a marca, assim. Qual o propósito, né? Então, Célia, a gente sempre quando faz abertura no podcast para divulgação, a gente sempre pode colocar o nosso manifesto. Não, sim, mas estou dizendo, mas poderíamos colocar o dele já também, para poder trazer essa informação. Ou no vídeo final apresentar. Nossa, ficaria bárbaro. Não sei se é permitido, não, com mas certeza, a gente não tem problema nenhum. Ficaria ótimo então, porque a gente... Até a dúvida que eu tive agora, pode ser que algumas pessoas também tiveram, mas aí já entenderia o que é esse sentimento que você quer passar dentro do teu manifesto. Com certeza, eu compartilho sem problema nenhum. Legal. Mas enfim, tendo essa diferenciação e esse propósito tão forte, acabou abrindo portas para trabalhar com o Nil, que é esse cantor, enfim, esse artista que admiro demais da conta, mas também abriu oportunidade para trabalhar com o Mitu e a Fernanda Nascimento, que são, enfim, também dois criadores que me inspiraram muito para começar a Vuitton lá em 2018, assim, eram os youtubers que eu mais assistia, e hoje eles nem trabalham mais diretamente no YouTube, né? Mas enfim, viraram amigos pessoais, assim. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais também do audiovisual, tudo, tipo, às vezes questões de fazerem o trabalho deles até com, enfim, uma remuneração menor do que cobravam, por conta de se apaixonarem mesmo pelo propósito da marca. Então, mesmo estando num momento bastante... a gente não tem nem 2 anos de operação e a gente, enfim, tem uma qualidade de entrega audiovisual assim que eu não esperava poder ter acesso tão cedo. Que bacana. Caminhando já para o final, né, Edson? O que vem agora, daqui para frente, qual é a visão de futuro que você tem para a tua marca? Pô, eu acho que seguir na caminhada que a gente vem construindo, sempre com muita autenticidade, proporcionando de fato peças feitas para durar, peças confortáveis e feitas que contem histórias, né? A gente tem isso muito forte, assim, cada estampa tem uma história por trás e tal. Mas mais coleções, com certeza, com essa temática, mais grandes projetos, mais presença em eventos. A gente ainda está desenvolvendo os nossos próximos lançamentos, então não tenho nada muito específico ainda para poder falar, porque pode ser que nem aconteça. Ainda é projeto. Ainda tá no papel ainda. Porque também teve... Mas fala, você teve esse último projeto, foi fantástico, né? E a barra subiu muito forte. Gente, tá difícil de alcançar. Conta pra gente, conta pro pessoal de casa, Tá. Esse projeto que eu achei, assim... Uma ideia maravilhosa. A gente acabou falando um pouco, enfim, sobre o backstage, né, sobre a parte da matéria-prima e tal, mas foi a coleção da Lata, que é uma coleção que a gente fez toda baseada no verão da Lata, que foi, enfim, um verão
que aconteceu no litoral brasileiro, em que diversas latas de cannabis foram parar nas praias e tal. E aí, basicamente, por ser uma matéria-prima que ainda não é conhecida, é muito mal compreendida por conta da relação que tem com o uso recreacional, enfim, com o uso adulto, né? Vamos colocar assim. A gente quis, através dessa história, trazer atenção para o cânhamo, trazer o quanto o cânhamo pode ser relevante para a questão de responsabilidade social e ambiental, enfim, não só dentro da moda, né? Mas, enfim, praticamente todas as indústrias do cânhamo poderia ter algum tipo de uso. Então, a nossa ideia é sempre trazer, através dessas boas histórias, e eu sou apaixonado pela história do Verão da Lata também, porque tem vários detalhes, até o Edson perguntou da história dessa camiseta particular, que é o Mi Crime Não Foi Amar Demasiado. A gente colocou assim porque o cozinheiro do navio que vieram essas latas que pararam no litoral brasileiro, latas de cannabis, ele foi o único que permaneceu no Brasil depois que o navio atracou, porque toda a tripulação era, obrigado. Toda a tripulação era norte-americana, falavam, enfim, só inglês e tal, e aí todos eles chegaram no Brasil e fugiram porque eles sabiam que ia dar merda em algum momento. E aí o cozinheiro foi o único que ficou... Porque eles estavam trazendo a cannabis. Eles estavam trazendo para poder... Dentro de latas de tinta. Dentro de latas de... Olha que história, gente. Foram 16 toneladas de latas de 1 quilo a vácuo, de também uma cannabis de uma qualidade muito diferente do que se conhecia no Brasil na época. E a ideia era que elas fossem para Miami e tal, só que basicamente o Narcóticos conseguiu interceptar a mensagem e avisou a Marinha que esse barco ia passar. Eles foram atrás, a Marinha não achou, mas eles viram a Marinha. E aí que eles decidiram jogar todas as latas na água, e aí por isso que chegaram, enfim, nas praias brasileiras. E aí o Stephen Skeleton, que é o cozinheiro, ele foi preso porque ele se apaixonou por uma carioca, resolveu ficar no Brasil. E aí as latas começaram a chegar e só ele tava aqui. Aí meu crime foi amar demais. E aí tem uma outra mensagem aqui atrás. Meu crime foi amar demais. E supostamente... Muito legal. Aí aqui atrás tem um... Cadê? Mostra pra gente. Não sei se vai dar pra ver. Já tem. Aqui atrás tem o... E supostamente jogar 15 toneladas suspeitas no mar. Isso, desculpa, não... Em que... Você lembra? 87. Em 87? De 87 para 88 foi o Verão da Lata. Tem um documentário, inclusive, que é muito legal. E aí, cada estampa, a gente conta, de alguma maneira, algum caos do Verão da Lata. Tem essa que é do Stephen, tem, enfim, algumas outras que a gente fala sobre. Mas a ideia é justamente continuar nessa linha. Mas ele ainda está no Brasil? Não, foi... Não se tem muitas notícias assim dos tripulantes hoje depois. Vocês já não sabem. O último documento que eu encontrei foi um do advogado que foi atendê-lo na delegacia quando isso aconteceu. Mas era tipo de... O cozinheiro foi o único que ficou. Pelo menos o presídio ficou bem lá, né? Que tinha um cozinheiro pra fazer. Exatamente. Mas ele não ficou preso muito tempo. Não ficou um ano e pouco só, depois foi solto. E aí não se tem mais notícias do cara depois. Só deixou a marca dele. Deixou a marca. Incrível, Victor. Muito legal mesmo. Meus parabéns, né? Porque é uma ideia genial essa daí, viu? E pra gente finalizar, você deixa uma frase. A gente sempre pede, né, uma frase, um conselho, se conselho for bom para a pessoa, ela usa. Enfim, que mensagem você pode deixar para outros jovens que também têm esse sonho de empreender? Com sustentabilidade. Tem uma frase que eu levo muito, muito, muito fortemente na minha vida e que acho que tem contribuições de manhã, tem contribuições do fundador da Musa também, que era uma pessoa que, enfim, admiro demais, que é acreditar e trabalhar, trabalhar e acreditar sempre. Nada substitui o corre. Então, enfim, não existe privilégio, não existe talento que não seja substituído pela força de vontade e pelo corre, mas sempre com responsabilidade, né? Não só com o que você almeja, mas também com as outras pessoas que vão estar envolvidas
nessa jornada. Olhando o entorno sempre, né? Exatamente, Vitor? exatamente. Que legal. A jornada é o destino, a gente tem uma camiseta que fala isso aí, muito bom. Muito bom. Legal. Edson, quer perguntar mais alguma coisa para o Vitor? É a tua Não, chance. já fiquei satisfeito e até fiquei feliz em conhecer a história dele, porque era algo que eu não tinha Muito obrigado, conhecimento. fico feliz. Te confesso, não conhecia a Vitonês, mas quando recebi o roteiro para saber, me veio a curiosidade exatamente quando eu te falei na entrada. Se era uma que eu vi que o material é muito bom. Sim. E aí é por isso que até te Você comentou do perguntei poliéster reciclado, né? Isso. Então é por isso que eu perguntei da associação, porque eu vi que parece que está se abrindo bastante essa forma sustentável de produção de roupas, né? De vestuário. Tem né, sido Sérgio? visto como tendência, né? Então tem começado a ser mais falado, assim. É claro que a gente sabe que não necessariamente alguns nomes que falam muito de sustentabilidade, de responsabilidade, são tão sustentáveis ou responsáveis assim. Tem um nível, né, de sustentabilidade cada um, né? É que são gigantes, né, as fast fashions. É gigantesca. Então, é difícil. Entrar, enfim, não vou me comprometer aqui, eu acho. E, assim, agradecer bastante a você que esteve aqui com a gente, mas de antemão também a gente tem que agradecer o Grupo Ritaco, a Trilha Empregos e a Cutinari. São os nossos patrocinadores que nos fizeram, nos proporcionar esse momento muito agradável. Fico feliz de estar aqui com você também. Agradeço bastante, muito que a sua obrigado. história foi uma motivacional. Quem não assistiu o primeiro episódio, pode assistir, vai encontrar esse empreendedorismo com a mãe dele, que é a Suélia, que são pessoas também de grande respeito. Maravilha. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme trocar com vocês. Acho que é legal agradecer o espaço para uma pessoa jovem também, enfim, compartilhar um pouco do pensamento. E acho muito legal o que vocês estão fazendo com o projeto, trazendo um pouco da importância da gente não errar com as pessoas com as pessoas, né, que são a parte mais importante de qualquer processo, de qualquer empresa. E o objetivo da gente fazer tudo que a gente faz, né? A gente não pode achar que quando a gente fala, né, somos profissionais da área de recursos humanos, então é por isso que a gente até fala do não errar no H, mas quando você conta a tua história e você me falou daquilo, da tua cadeia de se importar com as pessoas, a gente fala que o não R no H não se trata somente de recursos humanos, se trata também de cuidar do humano que está dentro de uma cadeia produtiva. Maravilha. Não só como recurso. Exatamente. Como pessoa. É humano ali dentro. Então, por isso que a gente consegue trazer você para falar da tua história, porque está dentro exatamente dessa palavra, não R no H. Maravilha. Agradeço demais. Obrigada, E parabéns pelo trabalho. Victor. Obrigada mesmo, viu? Adoramos conversar com vocês. E até a próxima. E não esqueçam, gente, compartilhem, deem seus likes, pedem para sugerir mais alguns temas também. A gente quer ouvir vocês. Se inscrevam no canal para vocês terem sempre acesso aos conteúdos principais do canal. Curta o vídeo, ajuda muito no alcance. E olha que o que eu não sei, não falei para ti ainda, Célia, mas estou vendo muito, assim, a gente já está vendo que tem muitas pessoas que estão assistindo o nosso canal e pelos indicadores lá falam que são pessoas que não estão inscritos ainda. E a gente tem bastante pessoas que estão assistindo. Então, gente, se inscreve aí para poder nos dar esse engajamento. Coisa rápida. Agora. E é jovem, hein, gente? Pelo amor de Deus, nós só somos carequinha velha aqui não, né? São os jovens também que estão pedindo. Beijo, até o próximo. Até mais.